Nós estamos fazendo a exposição da epístola do apóstolo Paulo aos romanos. Então havia uma igreja na capital do império, que era Roma, e o apóstolo Paulo, muito conhecido, escreveu uma carta para essa igreja, e nós estamos explicando essa epístola, essa carta toda, desde o seu início, e iremos, se Deus permitir, até o final. E a gente vai explicando e a gente vai aplicando isso à nossa realidade. Então hoje é a quarta semana e a última que nós estamos focados em uma passagem, uma parte dessa carta que se encontra em Romanos, capítulo 12, e do verso 9 até o verso 21. Então, mais uma vez, nós faremos a leitura desse texto, Romanos, capítulo 12, do verso 9 até o verso 21. Você pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar a leitura também, como está sendo projetada. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar é que nós precisamos amar sem hipocrisia. Nós precisamos amar sem máscaras. Esse é o grande assunto que ele está trabalhando aqui nessa passagem, esse é o grande ensinamento dele. E a gente já aprendeu que amar sem hipocrisia é odiar o mal e apegar-se ao bem. Aprendemos também que amar sem hipocrisia é amar de forma altruísta, considerando o outro em primeiro lugar. Aprendemos que amar sem hipocrisia é também amar a quem nos quer mal, aqueles que são chamados inimigos. Nós precisamos amar a todos. E enquanto Paulo nos traz essas orientações, ele nos fornece um caminho para que nós possamos viver de acordo com essa realidade. Porque a grande verdade é que amar uma pessoa que não ama a gente é muito difícil. Amar quem nos prejudica, então, é extremamente desafiador. Se apegar ao bem e nunca ao mal, muitas vezes é muito difícil, porque as tentações no tempo presente são muito grandes. Amar de forma altruísta também é muito desafiador. Considerar o outro em primeiro lugar, em um tempo onde o nosso eu é entronizado, é muito difícil. Então, a Bíblia nunca trabalha a realidade de uma forma idealista, fugindo do que é de fato. Pelo contrário, a Bíblia coloca o fato como ele é. Viver essa vida proposta por Deus de amor, desse amor altruísta, desse amor sem máscaras, é muito difícil. Então, enquanto ele trouxe essas orientações que vimos nas semanas anteriores, e resumi aqui para vocês, ele nos colocou um caminho que, se nós vivermos, nós teremos como conclusão essa vida de amor. Então, ao mesmo tempo que ele traz essas orientações de uma forma muito direta, ele mostra como que nós temos que amar, como que nós temos que amar sem hipocrisia. Agora ele vai nos dar esse caminho bem pavimentado
para nós alcançarmos essa espiritualidade de onde flua esse amor que Ele está propondo para nós. Então é como se Ele estivesse dizendo o seguinte: eu pedi a vocês que amem dessa forma radical, extraordinária e quase sobrenatural. Eu sei que isso é impossível porque nós somos humanos muito limitados, então eu vou mostrar para vocês um caminho que, se vocês cultivarem, vocês colherão como fruto esse amor que eu estou propondo para vocês. Então no verso 11, por exemplo, ele diz o seguinte: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Quanto ao zelo, quanto ao cuidado pelo outro, quanto ao amor pelo outro, não sejam preguiçosos. O que ele está dizendo é o seguinte: se você deseja amar sem hipocrisia, se você acredita nas verdades de Deus, e você tem acompanhado, e tem visto, ouvido, lido, e deseja ser essa pessoa que ama o outro, que ama sem máscara, quanto a esse zelo, quanto a esse cuidado que você precisa ter com o outro, você não pode ser uma pessoa preguiçosa. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que você precisa, primeiramente, estar disposto a isso. Porque a verdade é que a maior parte das pessoas não estão dispostas a amar, não estão dispostas a considerar o outro em primeiro lugar. E muitas vezes se espera que Deus faça algo extraordinário no nosso coração, mas muitas vezes o que falta é a nossa vontade e a nossa disposição. Nós que enfatizamos a soberania de Deus, como a Bíblia enfatiza, não podemos nos esquecer que a Bíblia também fala dessa nossa responsabilidade. Então, amar sem hipocrisia começa com você estar disposto, e quanto ao zelo, quanto ao cuidado pelo outro, quanto ao esforço pelo bem, que você não seja preguiçoso, que você tenha vontade. É muito comum as pessoas acreditarem em pensamentos limitadores, em crenças herdadas anteriormente, e elas dizem: eu sou assim. Então muitas vezes nós temos aquela pessoa vingativa, e ela fala assim: a pessoa está na minha lista. Poxa, mas não é o melhor caminho, não é legal, mas eu sou assim. E muitas vezes até evoca a tradição da família: mas o meu pai também era assim, meu avô era assim, e eu vou morrer assim. Isso não é sábio, isso não é correto, isso é uma forma de você se conformar com a sua realidade, isso é uma forma de preguiça ética e moral, é uma forma de você não querer se mover e se esforçar por uma mudança de mentalidade e de comportamento. Então ninguém aqui pode ter desculpas diante do imperativo de Deus, que nós amemos não só uns aos outros, mas aqueles que não são parte da nossa comunidade, que nós amemos a sociedade. Nós não podemos ter desculpas de que eu não posso, que eu vou trabalhar essa questão depois. Muitas pessoas procuram terapeutas, e aqueles que são terapeutas, nós temos alguns aqui na igreja, sabem disso, que muitas vezes no processo terapêutico, muitas vezes as pessoas abandonam o processo, e abandonam o processo geralmente na parte que passa a ser desconfortável, e ela precisa ter uma postura de mudança. Então, não basta orar para que a gente ame as pessoas. Quanto ao zelo uns pelos outros, nós não podemos ser preguiçosos. Então você tem que olhar para essa pessoa que está do seu lado, e mesmo que seja difícil, você tem que estar determinado a amar essa pessoa sem hipocrisia. Você que é membro dessa igreja, você precisa ter essa certeza, essa convicção, que essa igreja precisa ser uma comunidade de amor sincero e sem máscaras, a partir do seu trabalho, a partir do seu empenho. A preguiça, ela é justamente esse sentimento de nós não queremos nos esforçar diante de uma necessidade. Então o indivíduo tem que estudar para o Enem, mas ele se conforma ao sentimento e ao desejo circunstancial momentâneo de jogar um videogame. E moralmente também, muitas vezes é assim que nós agimos. É necessário um esforço para nós amarmos o outro, mas nós optamos por dar vazão ao nosso instinto, de deixar para lá, de deixar de seguir no Instagram, de não falar mais com essa pessoa, de atravessar a rua. É muito mais fácil, e a gente cede ao instinto da facilidade, e perdemos a oportunidade de viver um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Então, primeiramente, para amar sem hipocrisia, nós precisamos estar dispostos. E aí ele continua no verso 11, dizendo o seguinte: sejam fervorosos de espírito. Como eu disse,
amar dessa forma que a Bíblia propõe é sobrenatural, é sobre-humano, é muito desafiador, e se você não for fervoroso no seu espírito, é impossível você alcançar tamanha condição. Ou seja, diante de uma ofensa real, concreta, diante de uma calúnia, diante de uma injustiça, se você não tiver com o seu espírito fervendo, se você não tiver com o seu espírito em dia, se você não tiver com a sua espiritualidade cheia de plenitude, muito difícil você amar. Então isso passa a ser uma coisa teórica e muito difícil de ser colocado em prática. Mas a verdade é que a gente não vive a vida só com a teoria, com a racionalidade. É o sentimento, é o coração, são as emoções, são nossas volições, a nossa vontade. E isso é difícil de mudar. Você pode aprender uma questão racional, você pode aprender a fazer uma equação de segundo grau. Agora, as coisas do coração, e quando a gente fala de amar, de amor, você não consegue mudar só com racionalidade. É por isso que ele fala que o espírito tem que estar em fervor. E é uma locução, a ideia de que você esteja com o seu coração aquecido por Deus, que o seu espírito, a parte onde Deus habita, a sua parte imaterial, nós não somos só matéria, nesse momento, o seu espírito esteja fervoroso, esteja cheio de vontade por Deus, cheio de Deus, seu espírito precisa estar bem. E a gente aquece o nosso coração com oração e com conhecimento da palavra de Deus. Para a gente ser fervoroso no espírito, para a gente ter vontade das coisas de Deus, para a gente viver as coisas de Deus, nós precisamos aquecer o nosso espírito. A caloria que aquece e faz o nosso coração, nosso espírito ferver, ele entrar em efervescência, é a oração, é o diálogo com Deus, é a conversa com Deus, é a intimidade com Deus. Quantas vezes eu acordo, quantas vezes eu estou vivendo a minha vida com o meu coração entulhado, chateado, amargurado, às vezes angustiado, preocupado com uma questão, e é impressionante como quando a gente para dialogar com Deus, quando a gente para conversar com Deus sobre aquela questão, algo realmente sobrenatural acontece. E é interessante a gente afirmar que a oração não é só um caminho para você fazer uma catarse, ou seja, não é só um benefício psíquico, como se você estivesse conversando com um terapeuta. Nós cremos que existe um Deus pessoal, que não é só uma força, um Deus pessoal todo-poderoso, que é transcendente, mas também é imanente, está presente, intervém, escuta, fala, se relaciona. Nós somos seres relacionais porque temos um Deus que é relacional, triuno, que relaciona entre Pai, Filho e Espírito Santo, e se relaciona conosco, de forma que é na oração, é no diálogo com Deus, é no abrir o coração para Deus. Deus, eu não consigo amar essa pessoa. É essa abertura de coração, essa oração que emana do seu coração, é isso que aquece o nosso espírito, é isso que faz o nosso espírito entrar em efervescência, relacionamento e diálogo com Deus. E muitas vezes, fisicamente, estamos até bem, outros como eu, não tão bem, um pouquinho fora de forma, mas muitas vezes as pessoas, o espírito não está nada bem, está muito distante do ideal. E é impossível a gente falar em amar o outro, considerar o outro em primeiro lugar, se você não está bem espiritualmente. Então você precisa aquecer o seu espírito com oração, com a devocional diária, com você ter um período do seu dia que você tira para estar em devoção a Deus, lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, lendo um livro que vai te inspirar, que vai te levar, que vai te auxiliar, e conversando com Deus. Porque Jesus falou muito claro sobre isso, ele só colocou uma regra para a oração, ele falou, quando vocês pedirem ao Pai, peçam em meu nome, foi a única regra que o Senhor nos deixou, e pediu para a gente abrir o coração. Então tudo que a gente tem visto nas últimas semanas, só pode ser uma realidade na sua vida, se você cultivar as disciplinas espirituais. Uma pessoa que não ora, uma pessoa que não escuta a palavra de Deus, que não reflete na palavra de Deus, essa pessoa jamais conseguirá, na força da sua própria condição humana, amar o outro. E aí, gente, eu não posso deixar de falar disso. Quantas vezes dentro do casamento as pessoas pensam no pior? Quantas vezes dentro do casamento as pessoas pensam no pior? Não se pensa muitas vezes só em divórcio, muitas vezes se pensa de coisas que são até difíceis de serem ditas. E muitas vezes as pessoas estão convencidas de que o amor acabou.
Quantas vezes dentro da família existem relações quebradas por anos, e as pessoas acreditam piamente que não tem mais volta. Quantas vezes dentro da comunidade de fé, no nosso ambiente relacional, nós temos até no nosso local de trabalho, condições que nós achamos e acreditamos que não tem volta. Não tem volta mesmo, se tudo dependesse da humanidade, que somos nós. Mas se o nosso coração estiver em efervescência em Deus e por Deus, se o nosso coração estiver aquecido, se a frequência do nosso batimento cardíaco for a frequência do Espírito de Deus, nós podemos agir como Deus, e nós podemos amar quem nos faz mal, nós podemos perdoar, nós podemos virar a página, nós podemos abraçar quem nos ofendeu, quem nos bateu, nós podemos agir como Deus age para conosco, se o nosso coração estiver em efervescência, se a gente está em pleno relacionamento e intimidade com Deus. E é por isso que o cristianismo é maravilhoso, porque qualquer outra religião constituída pelo homem sempre é ensinado um código moral, no esforço humano, para que talvez possa ser recompensado por uma divindade. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho ensina que houve um esforço da parte de Deus, e Ele nos traz preceitos para uma nova vida, e Ele nos condiciona, Ele nos dá possibilidade para viver essa nova vida. Então, quando o texto bíblico fala sobre amar sem hipocrisia, sobre esse amor altruísta, além de estar disposto, você pode cultivar as disciplinas espirituais, é o que está no verso 12 também, lá no finalzinho, ele diz: perseverem na oração. Então, ser fervoroso no Espírito, perseverar na oração, está totalmente conectado e ligado. Nós precisamos orar não só dominicalmente, nós precisamos orar não só na presença de um líder religioso, nós precisamos ter uma vida de oração. Perseverar na oração não significa só insistir na porta do céu quando você está precisando de um problema, significa que você tem uma vida de oração, que você fala com Deus durante o dia, que você tira um momento para estar com Deus, e isso faz toda a diferença na nossa vida cristã. Nós precisamos cultivar as disciplinas espirituais se queremos viver essa vida de amor pelo outro. E ainda no verso 11, ele diz no final, que nós devemos fazer tudo isso servindo o Senhor. Ele está trabalhando toda essa questão do amor, e aí parece que de uma forma desconexa ele fala sobre zelo, sobre fervor de espírito, e a gente está vendo como está conectado com o amor, e quando ele fala que a gente tem que fazer isso servindo o Senhor, ele quer que a gente entenda que quando a gente é chamado para amar o outro, não é só pelo benefício próprio, não é só porque isso pode ser potencialmente bom para nós. Quando ele nos chama para amar sem hipocrisia, não é só porque nós temos que pensar no outro, mas primeiramente porque isso é serviço a Deus, isso é adoração a Deus. Nós precisamos amar os outros porque Deus deseja que a gente faça dessa forma. E quando você ama o outro, na verdade você está agradando a Deus. As pessoas acham que servir a Deus é chegar um pouco mais cedo, ser parte do momento musical, estar ali na recepção, ajudar com as crianças ali em cima, que tem um culto na linguagem delas, para que elas entendam também o Evangelho, não é entretenimento. Meus irmãos, isso também é servir ao Senhor. Mas primariamente, e de forma primordial, servir ao Senhor passa por obedecer a Deus no nosso dia a dia, e é necessário que sirvamos ao Senhor dessa forma, amando uns aos outros, da forma que Ele tem ensinado aqui, de forma altruísta, sem máscaras. Então é muito desmotivador quando você pensa que talvez o melhor para você é ficar isolado, é ficar sozinho, é não se relacionar mais com essa pessoa, e talvez para você até seja melhor mesmo. É muito desmotivador pensar em amar alguém quando a gente pensa no outro, e a gente pensa, ele não merece, e às vezes não merece mesmo. Agora, quando a gente pensa que a gente tem que amar o outro, como uma forma de agradar a Deus, tudo é ressignificado. E aí, não é só porque pode ser ou não bom para mim, pode ser benéfico para o outro ou não, mas sobretudo é a vontade de Deus. E se existe um Deus e eu me submeto a esse Deus, não é só para participar de rituais religiosos, mas para servir esse Deus com a minha vida e ao longo da minha vida. Então você tem que amar o outro e amar sem hipocrisia, não por causa do outro, nem por sua causa, mas para agradar a Deus, que muito mais tem feito por nós.
No verso 12, no início ele diz: alegrem-se na esperança. E mais uma vez, parece que isso não está relacionado com o grande assunto aqui, que é o amor, mas tem tudo a ver. O que ele está dizendo é o seguinte: muitas vezes amar o outro é difícil. Muitas vezes amar o outro, porque a gente tem visto que amor não tem muito a ver com sentimento, mas muito mais a ver com atitude, com ação, com prática. Então muitas vezes amar coloca a gente numa situação muito desafiadora. E aí ele fala: alegrem-se, sublimem essa situação, resolvam essa situação na esperança. Ou seja, na perspectiva de eternidade, na perspectiva futura. Se a vida se resume ao aqui ou agora, é muito difícil você motivar uma pessoa que pensa assim a viver uma vida de abnegação, de um amor sincero e altruísta. É difícil encontrar motivação, ainda que grandes filósofos existencialistas tenham tentado fazer isso. Mas como nós acreditamos que existe uma eternidade e um processo de continuidade, que a nossa existência não se finda com a falência da matéria, nós então podemos acreditar que vale a pena me esforçar, esmurrar a mim mesmo, negar os meus instintos pecaminosos e amar o outro sem hipocrisia, e mesmo me sentindo desconfortável, me alegrar na esperança de uma eternidade, onde existe retribuição e compensação pelo nosso esforço, pelo bem aqui na terra. Então a gente pode amar sem hipocrisia, de forma sincera e muitas vezes até com muito esforço, nos alegrando na esperança que existe uma vida eterna, na esperança de que o bem que você faz aqui, Deus está vendo, que a injustiça que você faz aqui, Deus está vendo. É por isso que ele disse, e falamos disso um pouco semana passada, e eu recapitulo: olha, você pode não se vingar de alguém. Por quê? Existe um Deus que é justo, que não vai se vingar e passar e retribuir na medida errada, mas vai fazer de fato justiça. Então, quando a gente se alegra na esperança, a gente consegue amar o outro. Quando a gente não está limitado ao tempo presente, à realidade atual, a gente consegue amar o outro. Lembra na semana passada que eu contei aquela história para vocês? Daquele líder religioso que tinha me feito muito mal, e apareceu lá com o joelho quebrado, e eu tive que demonstrar amor ao inimigo? Lembra? No final das contas, foi dessa forma que eu consegui amar aquele homem, pensando que no final, a gente vai, possivelmente, morar no mesmo céu. E às vezes eu não consigo resolver todas as questões aqui do meu coração na terra, mas eu sei que lá na eternidade, Deus vai resolver todas essas questões, e aí a gente consegue olhar para o outro de uma forma diferente. E ainda no verso 12 ele diz: sejam pacientes na tribulação. Mais uma vez, ele não está falando de qualquer tribulação, ele está falando da tribulação que é amar o outro. Porque, como a gente disse na primeira preleção dentro dessa passagem, aquele amor de Hollywood, que é só maravilhas, ele é fantasioso. Amar colocará você muitas vezes em tribulação. E aí, qual foi o nome do poeta que disse, né? Acho que é o Pequeno Príncipe, né? Que a gente se torna eternamente responsável por aquilo que a gente cativa, não é isso? Aquele livro do Pequeno Príncipe tem muitas verdades. Quando você ama, isso traz responsabilidade. Quando você ama, isso te coloca muitas vezes em sofrimento. E não é só o amor entre um homem e uma mulher. O amor é fogo que arde sem se ver. É o amor do pai pelo filho. É o amor do filho pela mãe. É por isso que as nossas relações mais íntimas e mais amorosas é onde muitas vezes existem as maiores dificuldades e tribulações, porque essa é a vida humana. A vida dos filmes e da fantasia é um mundo de perfeição que não existe aqui na terra. Então, quando nós amamos, quando nós nos importamos, nós seremos atribulados. Qual que é a ideia da tribulação? A ideia da tribulação é uma palavra que era usada muitas vezes naquele processo de você prensar a azeitona e extrair o azeite, de você prensar a uva e extrair vinho. Então a tribulação é isso, esse processo de você ser pressionado, de você ser esmagado, de você ficar desconfortável. Então o amor muitas vezes nos coloca nessa condição de sofrimento, de tribulação.
por quem a gente ama, e muitas vezes por causa de quem a gente ama, e às vezes é quem a gente ama que coloca a gente nessa situação. Então amar, numa perspectiva bíblica, não é fácil, nunca foi nem nunca será, porque Deus amou o mundo, Ele sofreu, Ele foi atribulado, Ele foi injustiçado, Ele morreu numa cruz, e foi paciente na tribulação, Ele não abandonou o seu sofrimento, Ele não abandonou a sua cruz, Ele teve paciência na tribulação, para que nós pudéssemos ser beneficiados, uma vez que o justo morreu pelos injustos, que somos nós. Então, mais uma vez, Jesus nos dá exemplo do caminho que Ele pede que a gente trilhe. Nós precisamos ser pacientes na tribulação. Então, sobretudo no ambiente familiar, sobretudo na vida conjugal, nós passaremos por estações maravilhosas, mas muitas vezes passaremos por invernos gélidos, e nesse momento de tribulação, melhor do que dizer que o amor acabou, é ser paciente na tribulação. Então, para a gente amar de fato, a gente tem que cultivar a resiliência. Sem resiliência, sem paciência na dificuldade, não há amor. Porque amor que você ama quando tudo vai bem, amor só quando estamos em Angra dos Reis, em Cabo Frio, isso não é amor. Amar é quando a tribulação está presente, quando a dificuldade está instaurada, e você persevera nesse relacionamento, você é resiliente diante da dificuldade. Assim é na vida familiar. A família que permanece e avança é a família que ama e que expressa esse amor através da paciência na tribulação. Assim é o amor e o vínculo fraternal numa comunidade de fé como a nossa. Se você não tem paciência na tribulação, na dificuldade, no desconforto, se você não tem resiliência, é impossível você manter um vínculo de fé com um grupo de pessoas. Assim é, gente, em qualquer área do relacionamento humano, em qualquer instância de organização humana. Se a gente não aprende a ter resiliência, se a gente não aprende a sofrer no sofrimento, o vínculo do amor ele não permanece. Então, se a gente pudesse resumir o que o texto está nos ensinando hoje, eu diria que o amor é o fruto colhido por quem cultiva a espiritualidade. E entenda a espiritualidade como estar disposto a fazer a vontade de Deus, cultivar as disciplinas espirituais, fazer o que é correto, não por benefício próprio ou por causa do bem do outro, mas pensando em Deus, ter perspectiva de eternidade e ser resiliente. Isso para mim é cultivar a espiritualidade. Quando nós trilhamos esse caminho, o fruto que nós colhemos é a capacidade de amar. Então a gente finaliza essa passagem dizendo o seguinte: tudo aquilo que foi pedido nas semanas anteriores, odiar o mal e apegar-se ao bem, ter um amor altruísta, considerando o outro em primeiro lugar, amar sem hipocrisia, amando os inimigos, tudo isso é possível se você cultiva a espiritualidade. Se você está fervendo no seu espírito, cheio da vontade de Deus, cheio do Espírito de Deus, se você lê a sua Bíblia, se você ora, se você tem disposição para fazer o que é correto, para fazer a vontade de Deus, se você está focado em agradar a Deus e não aos homens, se você não está limitado a essa ética compensatória e meritocrática entre as relações interpessoais, mas você está disposto em primeiramente agradar a Deus. Quando você tem essas perspectivas, quando você tem a perspectiva de eternidade, que as coisas não terminam aqui, quando a gente consegue ser resiliente e aprender a passar por sofrimentos de forma paciente, quando nós cultivamos essa espiritualidade, a consequência é que você vai olhar para o lado e aí você vai descobrir que você ama mais o seu filho, que você ama mais a sua esposa, que você ama mais a sua família, que aquela pessoa que você estava até jurando de morte, agora você vai dar um presente para ela. Quando a gente cultiva a espiritualidade, o que brota no nosso coração é esse amor sem hipocrisia. Por isso que essas frases estão aqui colocadas por Paulo no meio da argumentação dele, e a princípio elas parecem até desconexas, porque ele está falando de um amor sem hipocrisia, e ele traz essas questões, e por que ele está falando isso? Parece que não tem nada a ver com amor, e a gente vê que tem tudo a ver com amor. Isso é a forma da gente cultivar a espiritualidade. É por isso, inclusive, que o mesmo apóstolo Paulo, em outra passagem, diz que uma faceta do fruto do Espírito, uma faceta do que o Espírito de Deus produz em nós, é o amor.
Gálatas capítulo 5, verso 22, o fruto do Espírito é este. E ele começa falando sobre, primeiramente, amor. Então, amor sem máscaras, amor sem hipocrisia, amor, como descrito na Escritura, brota no coração daquele que cultiva a espiritualidade. A espiritualidade definida como aqui no texto. E eu finalizo dizendo o seguinte, que da mesma forma que quando você cultiva a espiritualidade, você colherá amor sincero e sem hipocrisia, é impossível nós termos espiritualidade sem a ajuda de Jesus. Isso é uma premissa bíblica que nunca pode ser esquecida, que o Evangelho não é mais uma religião, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê em Cristo. As religiões humanas são falhas, mas o Evangelho de Deus é perfeito. E a proposta de Deus é que nós nos acheguemos a Ele com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com os nossos pecados, com aquilo que nós fizemos que desagradou a Ele, e confessemos isso diante dele, e creiamos de que Jesus, o justo, o único homem perfeito, morre naquela cruz por causa do nosso pecado, e agora, uma vez que nós crermos nele, ele é poderoso para nos perdoar, para nos purificar de tudo isso, e espiritualmente nós que estávamos manchados pelo pecado, como cantamos aqui, podemos estar mais alvos do que a neve, e espiritualmente podemos estar limpos e purificados, e agora somos chamados a amar o outro, porque fomos amados por Deus, porque cremos anteriormente no amor de Deus. O Evangelho não é uma proposta de ética meritocrática religiosa, onde você faz para receber. O Evangelho é o oposto, é o inverso e é único, porque é celestial. Deus fez por nós, em que Cristo provou o seu amor para com nós enquanto nós éramos pecadores. E agora nós somos convidados a viver a maneira do nosso Senhor, a viver uma vida semelhante a de Jesus, que é uma vida de amor sem hipocrisia. E nos lembremos que para amar sem hipocrisia não é só entendendo, mas cultivando uma verdadeira espiritualidade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos ajude individualmente, que Deus nos ajude como igreja para que a gente seja essa comunidade de amor sincero. E se Deus permitir, na semana que vem, nós vamos expor Romanos capítulo 13, e ele vai falar da relação do cristão com o governo. Então não perca a próxima pregação, vai bombar. E a gente vai orar nesse momento, se você puder fechar os seus olhos. Senhor, o texto nessa manhã nos ensinou o caminho que nós podemos trilhar para conseguir viver a proposta de amor pelo outro que o Senhor tem para nós. O Senhor nos ensinou um caminho de uma espiritualidade muito verdadeira e muito prática. Que o Senhor nos ajude a estar fervendo espiritualmente, através da oração, através da leitura da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter resiliência diante do sofrimento. Que o Senhor Deus nos ajude a estar dispostos a amar e não entregues aos nossos instintos egoístas. Nos ajude, Senhor, a cultivar a verdadeira espiritualidade. Deus, e a gente tem falado tanto sobre esse amor sem máscara, sem hipocrisia nessas 4 semanas, e hoje que nós findamos esse texto, eu oro mais uma vez. Se existe alguém aqui, Senhor, carregando uma mágoa, carregando, Senhor, uma ferida ainda aberta, Deus, um peso que tem feito essa pessoa viver em amargura, em angústia, Deus, que ela possa decidir nessa manhã, na capacitação do Teu Espírito, sentindo o Teu Espírito, e Tu, ó Pai, que é amor, que essa pessoa possa decidir perdoar, decidir virar a página, Senhor,
decidir a não tratar esse de acordo com a ofensa passada, mas pela realidade presente. Ó Deus, nos ajuda a fazer a Tua vontade, nos ajuda a amar de forma sincera, Senhor. Nos ajuda cada um aqui nos seus desafios, nos seus relacionamentos. E Senhor, de uma forma especial, por essa comunidade de fé que é a Igreja Batista Sul, que não haja entre nós ressentimentos, brigas, dissensões, facções, mas que continuamos unidos pela graça e pelo amor do Senhor. Queremos ter uma membresia saudável, que reflete quem Deus é, triuno, unido em amor eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que assim seja também entre nós, Senhor. Nos ajuda, nos dá graça, nos sara e nos cura. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.